Eu gostaria que a senhora e o senhor entendesse o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. O sacrifício do nosso Senhor Jesus, ele foi perfeito. Ou seja, na cruz do Calvário, o Senhor Jesus não entregou a vida de qualquer maneira. Por isso que nós não podemos ir para o altar de Deus, nem muito menos entregar a nossa vida a Deus de qualquer maneira. A nossa entrega, o nosso sacrifício tem que ser perfeito. Eu vou mostrar para você por que o sacrifício do Senhor Jesus, ele foi perfeito. Preste bem atenção. O texto sagrado aqui em Mateus 27 diz assim: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas o Senhor Jesus, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes. Ponto. Deixa eu falar algo para a senhora e o senhor. Todo condenado à cruz, na época do Senhor Jesus, antes de ser pregado na cruz, antes dele ser pregado à cruz, o Senhor Jesus foi crucificado, à sua direita e à sua esquerda haviam 2 ladrões. Tanto um como o outro beberam o vinho e o fel. Todo condenado à cruz, antes de ser pregado à cruz, davam a ele uma mistura de vinho e fel. Se você pesquisar em qualquer site de pesquisa, se você for buscar saber o que é o vinho e o fel, por que ele era usado, por que ele era dado aos condenados à cruz, você vai lá entender que o vinho e o fel era uma bebida anestésica que era misturada e dada ao condenado à cruz para amenizar a dor, para tirar a dor. Ou seja, o condenado à cruz não ia sentir totalmente a dor do sacrifício, a dor que ele estava tendo ali naquela cruz. A dor seria amenizada, ele ia ficar como que drogado. Era uma bebida anestésica, era um entorpecente para a pessoa ficar meio que anestesiada no momento que fosse pregada a cruz. Quando o Senhor Jesus provou, ele entendeu que aquela mistura iria tirar a dor do sacrifício. E ele, provando, não quis beber. O que nós entendemos? Você sabe que o Senhor Jesus, ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro tem que ser sem defeito. Lá no livro de Malaquias, no capítulo 1, do 6 em diante, o Deus Pai se dirige aos sacerdotes dizendo que ele estava ofendido porque o filho honra o pai, o servo ao seu senhor, e Deus não era honrado como pai, nem muito menos como senhor. Por quê? Porque os animais que eram entregues para o sacrifício, eles eram defeituosos, enfermos, eles eram animais paralíticos, e Deus ficou revoltado, porque tinha defeito, não era perfeito. Porque entenda, na nossa entrega, na nossa oferta, no nosso sacrifício, nós mostramos 2 coisas: quem Deus é para mim e quem eu sou para Deus. Então, naquele momento que o Senhor Jesus estava se entregando, se ele aceitasse beber o anestésico, o vinho e o fel, ele ia tirar a dor do sacrifício. O sacrifício não seria aceito. O Senhor Jesus poderia pensar o seguinte: peraí, de alguma forma eu já estou na cruz, eu já vou sacrificar de qualquer maneira, já estou aqui já vou ser pregado à cruz, o sacrifício já vai ser apresentado, o que custa eu tirar a dor, um pouco da dor? Aí entra a sinceridade naquilo que nós fazemos para Deus. Porque, senhora e senhor, o que eu, que você fazemos no altar para Deus,
não é para homens. Quem recebe a nossa vida, a nossa entrega, a nossa oferta, o nosso sacrifício, as nossas orações, a nossa confissão é Deus. E o que Deus espera? Que em tudo que façamos, sejamos o quê? Sinceros, verdadeiros. Deus sabia, e o próprio Senhor Jesus sabia, se ele aceitasse o vinho e fel, aquele sacrifício não seria perfeito e não seria aceito por Deus. Então ele não aceitou tirar a dor. O sacrifício, ele envolve dor. A entrega envolve dor. Se não houver dor na entrega, se não houver renúncia, se não houver algo que você tem que se desprender para ficar na total dependência de Deus, aquilo não é sacrifício. Pois bem, o Senhor Jesus disse: não quero. Quando ele foi pregado na cruz, você conhece a história, num dado momento, diz o texto, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, Jesus clamou em grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns do que ali estavam, ouvindo isso, disseram: ele clama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo embebida de vinagre, colocou a ponta de um caniço e deu a beber. Outros diziam: vamos ver se Elias salva. Jesus bebeu o vinagre e clamou em grande voz e entregou o Espírito, dizendo: está consumado. Olha que interessante. Você sabe que quando uma ferida bate nessa ferida um pouco de vinagre, que é ácido, a dor aumenta. A dor da ferida aumenta. Agora imagine o Senhor Jesus com o corpo todo ferido, cheio de chagas, porque ele levou uma coroa de espinhos, ele foi chicoteado, o corpo estava marcado. Imagina aquela esponja de vinagre descendo sobre o corpo. A dor aumentou. E Jesus bebeu o vinagre. Aumentou a dor. Foi quando ele disse: terminei. Eu entrego o meu espírito, e disse: está consumado. Olha que interessante. O sacrifício do Senhor Jesus foi tão perfeito que ele não aceitou anestesiar ou tirar a dor, mas ele aceitou aumentar a dor do sacrifício. Por quê, hein? Por que o Senhor Jesus, ele desejou aumentar a dor? Para que o sacrifício se tornasse perfeito. É como se o Senhor Jesus dissesse: se tem que sacrificar, eu vou sacrificar. Tem que ser o melhor, eu vou fazer o melhor. É para Deus Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho na cruz, então eu vou fazer o meu melhor. Agora, outra coisa interessante. Por que o Senhor Jesus quis fazer o perfeito sacrifício? Rejeitou o anestésico e aceitou o vinagre que aumentou a dor. Por quê? Por uma razão. Desde o momento que o Senhor Jesus começou sua caminhada de 3 anos de ministério aqui na terra, desde o princípio até o fim, Satanás tentou Jesus no deserto, usou Pedro para dizer: tem penas de ti, quando Jesus disse: arreda-te, Satanás. Até na própria cruz o diabo não desistiu. Tentou sabotar o sacrifício de Jesus com o vinho e o fel, e mesmo pregado na cruz, todos gritavam. Um dos ladrões gritava: se é o Filho de Deus, desce daí e me tira também. O inferno todo, senhora, senhor, estava diante da cruz. E eu vou lhe provar isso. Aqui no Salmo 22, é muito interessante, fala do lamento do Messias. E no Salmo 22, a gente entende por que o Senhor Jesus foi para o altar e fez o perfeito sacrifício. Está aqui, ó. No Salmo 22, diz o seguinte, olha só: o sofrimento do Messias. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acha longe de mim a salvação. Porque se acha longe de mim a salvação. Não te distancie de mim, no versículo 11. Porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda.
Muitos touros me cercam. Olha só, isso diante da cruz, o inferno. Imagine você, o diabo sabia que em poucos minutos ou em poucas horas ele ia perder o domínio sobre a morte. Ele ia perder o domínio sobre a alma, porque o sangue de Jesus na cruz veio para nos remir do pecado e nos dar a condição da salvação. Porque o Senhor Jesus foi o Cordeiro de Deus que lavou o pecado do mundo. Então Satanás sabia que quando o Senhor Jesus se entregasse, dali em diante todo que o aceitasse teria vida eterna. Então o inferno todo estava diante da cruz. O inferno estava desesperado, Satanás estava desesperado. Ele sabia que em poucos minutos, em poucas horas, ele ia perder o domínio sobre a morte. Ele ia perder o domínio da alma humana. Porque se o ser humano morresse na condição que estava, sem ser lavado pelo sangue do Cordeiro, seria condenado. Então Jesus revelou aqui no Salmo 22, o próprio Deus revelou o que já iria acontecer na cruz. Muitos touros de Bazã me cercam. Fortes touros de Bazã me rodeiam. Olha só. Contra mim abre a boca. Como o leão faz, que despedaça e ruge. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração se fez como cera e derreteu-se dentro de mim. Secou-se meu vigor como um caco de barro, e a língua me apegou ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam. Olha só. Uma súcia de malfeitores me rodeiam. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão olhando e olha só. Jesus disse, posso contar todos os meus ossos. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartir entre si as minhas vestes. O diabo, o inferno, estava diante da cruz, encarando Jesus, para tentar tirá-lo da cruz. Mas quando chegou a hora nona, o Senhor Jesus deu grande grito e entregou no altar natural, que foi o Monte Gólgota, o Espírito dizendo, está consumado. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, e dali em diante, o sacrifício do Senhor foi pelos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele levou sobre si os nossos pecados. Dali em diante, todo aquele que o aceita como Senhor e Salvador e faz o mesmo que ele fez, o perfeito sacrifício, uma entrega perfeita, uma entrega que envolve renúncia, que envolve dor, dali em diante não há como você não ser salvo e não ter uma nova vida. Guarde consigo esse exemplo do Calvário, o exemplo do perfeito sacrifício.